BH Invisível, com Gustavo Ziller. Simbora, meu povo, estamos no último bloco de BH Invisível de hoje, projeto dedicado a essa jovem Belo Horizonte. Eu sempre falo uma Belo Horizonte potente e efervescente de só 121 anos de idade. Hoje a gente recebeu aqui no estúdio da Band News FM o Justino, a Ciranda de Moraes e o Lucas Marques da Melios. Aliás, um abraço para toda a comunidade do São Pedro Vale aí, a turma que está arrebentando e fazendo dessa cidade uma cidade melhor para se viver. Olha, nesse último bloco a gente tem uma pergunta clássica, que todo mundo que vem participar do programa já sabe que vai ser eleito prefeito dessa cidade. Então, nesse momento, a gente fez uma eleição aqui que vocês não estão sabendo e vocês foram eleitos prefeitos de Belo Horizonte. A pergunta é, nos próximos 4 anos, qual que é a bandeira que vocês vão levantar por essa cidade? Vou começar com o Justino. Justino, qual que é a tua bandeira em Belo Horizonte para os próximos 4 anos como prefeito de Belo Horizonte? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu focaria principalmente na educação, na formação de pessoas. A gente citou aqui um volume de pessoas da periferia que não têm acesso à tecnologia. Belo Horizonte tem uma vocação tecnológica. Por que não trazer de uma forma estruturada formar essa população para desenvolvedores, programadores, criar realmente um parque tecnológico forte? Não estou falando de um meio físico, estou falando de um parque tecnológico em termos de conceito. E sair, eu vou copiar meu amigo aqui, sair do século XIX para o século XXI. Então essa seria uma bandeira da educação. As mulheres têm um papel predominante nisso aí, 50%, e tem uma capacidade gigante. Eu já trabalhei com analistas de sistemas em grandes grupos, espetacular, assim, gente realmente, por algum motivo, não conseguiu acompanhar no volume, mas na qualidade tem. Então, minha bandeira seria a educação dentro do papel que Belo Horizonte está se pontando. Um papel tecnológico, conseguimos passar em outras cidades, e trazer, aglutinar para cá essa população. E principalmente, gente, um volume. Eu tiro a Sociedade São Vicente de Paulo, que faz um trabalho, Cidade dos Meninos. Vai lá para você ver a quantidade de pessoas que têm condição de se tornar desenvolvedor, programador. Por que não amanhã uma startup dele próprio? Então eu faria essa inclusão, essa personalização tecnológica de Belo Horizonte, igual tem um Porto Digital, tem Floripa, porque Belo Horizonte realmente não pode ser o Vale do Silício brasileiro. Sonhar pouco, sonhar muito dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar muito, né? Isso aí, Belo Horizonte. Eu sou o marqueteiro da campanha do Justino, tá? Belo Horizonte é o Vale do Silício brasileiro, mas já tem o São Pedro Vale, então Belo Horizonte quer amplificar a voz do São Pedro Vale na gestão do prefeito Justino. Ciranda, você é a primeira prefeita de Belo Horizonte, foi eleita. Nossa. A primeira mulher prefeita dessa cidade. Qual que é a tua bandeira nos próximos 4 anos? Bom, que responsa, né? Eu acho que, seguindo um pouco do que o Justino falou, eu acho que falta em Belo Horizonte esse posicionamento, sim. A gente não teve um posicionamento, claro, e ações claras do Estado para a tecnologia na última gestão, mas faltou o posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que sim, acho que a educação é muito importante, mas eu acho que criar um hub mesmo para discutir cidades inteligentes, mas envolvendo, sim, várias, não só o São Pedro Valley, mas eu acho assim, é importante envolver a população em geral. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer, por exemplo, eventos ou hackathons, ou, tipo mesa e cadeira, para a gente discutir mesmo inovação em Belo Horizonte. Isso não está claro, não está sendo feito de uma forma clara, a prefeitura não está se posicionando dessa forma. Então, eu estou quase fazendo a campanha aqui, né, gente? Tá vendo? E não queria ser prefeita. Vocês viram no início aqui que ela estava reticente ali, né? A Prefeitura de São Paulo está fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, lá em São Paulo. Então, eu acho assim, que eu também trabalharia nesse sentido, porque eu acho que a partir da tecnologia, a partir de criar um lugar de soluções, um lugar para se criar soluções, a gente vai poder hackear muito mais rápido os problemas que a gente tem na cidade. Então, às vezes, as soluções às vezes são mais simples do que a gente imagina, mas a gente não está perguntando para quem realmente tem o problema, a gente não está perguntando para quem hoje está ligado
né, em inovação em outras cidades. Então, acho que a gente tem que juntar, sim, o problema com as pessoas inovadoras e criar esse ambiente, um hub mesmo de inovação, mas, né, da cidade. E aproveitando o que você falou sobre o que sai desse programa, né? Então, eu tenho uma proposta aqui, que é realmente uma coisa que eu já quero fazer, eu já estou startando e conversando com algumas pessoas, que é fazer o BH Tech Week, fazer uma semana inteira, igual a gente tem lá em São Paulo Tech Week, a gente tem o London Tech Week, e a gente não tem ainda o BH Tech Week. Então, lançando... Já gostamos da ideia, lançamos aqui e já buscando apoio para a gente fazer acontecer e realmente trabalhar nessa vocação que a gente tem em Belo Horizonte, que é uma vocação, sim, comparada a outras cidades do Brasil, a gente tem vocação para a área tecnológica. Concordo plenamente. BH Tech Week, a gente vai falar disso no programa, muito mesmo. Vamos realizar, já tá. Antes de eu passar a palavra para o prefeito Lucas, eu quero só pontuar aqui para o ouvinte, porque de vez em quando a gente fala umas coisas aqui no programa achando que isso já chegou em Belo Horizonte inteiro, né? Uma cidade que tem 2,5 milhões de habitantes, na grande Belo Horizonte, região metropolitana, 7 milhões de pessoas. Pessoal, olha só, São Pedro Valley é um nome lúdico que um grupo de empresas e empreendedores aqui da cidade deu para uma região que está aqui na grande região Centro-Sul, que engloba essas startups, essas empresas novas que trabalham diretamente com tecnologia e dá nome a essa comunidade. E é uma brincadeira que eles fizeram com o famoso Vale do Silício, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e é onde surgiram as grandes startups, né? O Facebook, a Apple, o Google, etc. Então, São Pedro Valley, quando a Ciranda falou isso, o Justino e o Lucas também, é essa região de Belo Horizonte que recebeu esse nome, esse apelido carinhoso dos próprios empreendedores e empresários de tecnologia para fazer com que a cidade seja efervescente nesse ponto. Lucas, agora você é o prefeito de Belo Horizonte. Por favor, conte para a população que está te ouvindo qual que é a sua bandeira nos próximos 4 anos. Beleza. Como prefeito de Belo Horizonte, primeiro eu ia começar a torcer para um time bom, né? Então falei que eu ia fazer uma piada, tem que fazer. Mas brincadeiras à parte, acho que... Você é torcedor de qual time, ô Lucas? Cara, agora fala. E o time que eu torço condena da onde que eu sou, do sul de Minas e não de BH. Eu torço pro Palmeiras, cara. Né? Então... não pode. Não vai ser mais prefeito de Belo Horizonte. Sul de Minas é foda. Não vai ser mais prefeito de Belo Horizonte. Não pode, de jeito nenhum. Eu falei, vamos trazer... Meu voto já... Justamente da polêmica, né, galera? Mas eu acho que como prefeito, acho que a primeira coisa, e eu sinto falta isso da maioria das pessoas que assumem cargos políticos, é a escuta, né? Acho que eu gastaria pelo menos os 3 primeiros meses escutando muito. Escutando os funcionários públicos, primeiramente, porque com certeza entre eles, inclusive dos cargos mais baixos, deve ter muita ideia bacana, deve ter muita coisa bacana que já está pronta, que está faltando só alguém escutar. Escutaria as empresas, os empreendedores, que eu tenho certeza que eles sabem qual que é o problema. Depois eu escutaria as instituições de educação, as ONGs. Então eu acho que eu passaria uns 3 meses só escutando, tal. E aí depois, em vez de começar a fazer as coisas sozinho e gastando dinheiro à toa, eu comecei a chamar essas mesmas pessoas que eu escutei para me ajudar a resolver os problemas que elas falaram que incomodam elas, né? E eu acho que isso assim, alguém da gente comentou aqui, acho que foi a Serana, a gente tem tanta gente inteligente aqui em Belo Horizonte, tanta gente boa demais, gente que tá dando show no mundo inteiro e que pode ajudar a gente a resolver os problemas. Como eu falei, a gente teve a oportunidade de... O governador nos chamou, as startups, para nos escutar, e realmente foi uma escuta, a gente teve a oportunidade de falar durante 2 horas, sem ser interrompido, e a gente falou que o maior problema era a formação de mão de obra para o futuro que a gente quer, mas não só falamos um problema, mas já nos colocamos à disposição e estamos ajudando a montar a grade curricular, a pensar da onde que pode vir os recursos, a como montar isso. Então eu acho que a primeira minha atitude seria escutar muita gente e depois começar a chamar essas mesmas pessoas para ajudar a construir a solução. Eu acho que é um desperdício gigantesco usar só o dinheiro do recurso público para fazer as coisas. E por último, acho que seria um princípio de uma prefeitura de Lucas Marques, seria não atrapalhar. E assim, é impressionante, cara, como que o poder público tem uma capacidade de se intrometer onde não deveria, gigante, né? A gente, só para citar 2 exemplos, né? As prefeituras tentando regular o Uber,
as mesmas prefeituras que fazem um serviço lixo, que é o serviço de transporte público, querendo regular uma empresa que estava prestando um mega serviço bom, que estava todo mundo gostando, que viralizou, né? Em 4 anos viralizou. Pelo amor de Deus, assim, não faz isso. E agora, recentemente, aí não é o órgão executivo, mas o judiciário, né, proibindo empresas de cobrarem a taxa de conveniência. Eu sou um usuário de aplicativo de compra de ingresso, tanto de Simpla quanto de cinema, né, ingresso.com. Pô, eu acho maravilhoso poder comprar o ingresso sem ter que esperar a fila, igual era antigamente quando eu era mais novo. E quero que essas empresas ganhem dinheiro, eu faço questão de pagar a taxa de conveniência. Então, assim, aí vem um juiz que pô, não tem conhecimento de causa nenhuma, acha que fazer tecnologia é de graça e fala, não pode mais. Então, eu acho que esse seria um princípio de uma prefeitura. Cara, vamos atrapalhar o menos possível. O menos possível. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu ouvi uma palestra do Rômio, né, que foi um dos criadores lá do Bernoulli, né, que hoje é considerado um dos melhores colégios do Brasil, né, e ele falando o quanto que foi difícil conseguir alvará para funcionar. Ele falou assim, é um negócio que, tipo, qualquer ser humano comum teria desistido. Eu só não desisti porque eu sou louco. Porque eu falei, eu quero fazer esse negócio acontecer. Então, olha isso, cara. É tipo assim, então, eu lembro que antes de ser sócio do Melios, eu tinha uma outra startup e antes dela, eu tava querendo montar um empreendimento. E aí, nesse empreendimento, eu ia construir um negócio super bacana e tal. Já tinha conseguido os investidores, já tinha conseguido o terreno, tudo. E aí, eu lembro que eu fui tentar tirar o alvará de construção. E aí, depois de 2 meses, me indicaram, falaram, você não vai conseguir sem uma ajuda, uma consultora. E aí, arranjaram uma consultora lá, que era uma ex-funcionária da prefeitura. E ela falou assim, não, olha, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar, isso rapidinho, isso sai, 2 anos e meio no máximo tá pronto. Eu falei, pelo amor de Deus, 2 anos e meio tá todo mundo morto. Então, assim, é um negócio absurdo. Assim. Então, eu realmente me preocuparia em descobrir aonde que a gente tá atrapalhando, né, onde que a prefeitura tá atrapalhando e parar de atrapalhar. Porque igual o potencial das pessoas já existe, né? O Belo Horizontino é top, cara, a galera é boa demais. E é isso, eu acho que faria essas 3 coisas. Eu vou me vender para você agora. Não tem o tal do pitch numa startup, que você tem que falar em 5 minutos a ideia que você faz? Vou me vender para você. Você vai me contratar como marqueteiro da sua campanha, quer ver? Você é o prefeito que não vai atrapalhar. Pode ser? Pode ser. Lucas Marques, a prefeitura que não atrapalha. Eu acho que, cara, a gente ia ganhar esse negócio. Não ia? Pelo amor de Deus. Podemos pensar aí. Hein? Eu tenho um filósofo amigo meu que fala, muito ajuda quem pouco atrapalha. Tem isso também, né? Tem isso também. Isso é famoso. Em Minas Gerais a gente gosta de falar isso. Belo Horizonte também. Pessoal, olha só. O Carnaval de BH, né, é um bom exemplo, cara. Cara, não foi a prefeitura que criou o Carnaval de BH de rua. Não foi a prefeitura que criou os bloquinhos. Aí começou, esse ano eu já vi que já deu uma atrapalhada em vários bloquinhos que estavam rolando aí. Pô, gente, deixa a coisa acontecer, sabe? Deixa a criatividade surgir, as coisas acontecerem e tal. Ouvinte da Band News FM e do BH Invisível, é claro que se a gente está falando de Belo Horizonte, invariavelmente a gente vai falar das coisas boas e das coisas ruins da nossa cidade, porque a gente quer que melhore. A gente quer uma cidade bacana. Eu costumo dizer que a gente quer a cidade legal para os nossos filhos viverem, construírem suas famílias e por aí vai, né? A gente citou aqui vários casos de sucesso. Esse programa não está afim de ter inimigo de ninguém. O Cadu, no primeiro programa aqui, quando a gente começou o BH Invisível, o Cadu dos Anjos, um abraço pro Cadu, falou uma coisa ótima. Ele falou assim, gente, eu não quero ser inimigo de ninguém, eu quero ser amigo da polícia, eu quero ser amigo do prefeito, dos médicos do SUS, porque eu quero que essa cidade funcione. Então esse é o nosso objetivo nesse programa. Vamos ter as ideias para a cidade funcionar. A gente falou 2 termos aqui que o João Vitor me lembrou. Um deles foi hackathon. Alguém pode explicar o que é hackear. Alguém pode explicar o que é hackear pro ouvinte da Band News? Foi você que falou, né, Ciranda? O que seria hackear? Hackear é o que o Lucas falou aquela hora, sair do século XIX direto pro XXI, né? Pular, né, etapas, a gente ir para o caminho mais rápido e mais inteligente, inovador. Hackear, seria isso. Fazer de um jeito diferente o que todo mundo faz e de repente de um jeito melhor, talvez? Mas é muito ligado, a palavra é muito ligada a você ser mais eficiente, eu acho. E a solução
não passar pelos caminhos de sempre. Então, você vai pular aquele pensamento que você tem tradicional e você vai hackear aquele pensamento. Então, você vai pular aquela etapa e você já está pensando lá na frente. O hackear, a expressão hackear na área de tecnologia, é quando você invade um código de alguma coisa. O que ela está colocando, só complementando o que ela está falando, assim, é mudar o código do que está sendo feito. A palavra hackear é quando você invade um sistema, invade um aplicativo, você está hackeando ali. O que ela está falando é hackear esse código para que a gente possa fazer um código novo, uma nova modalidade. Entendeu? Mas de um jeito positivo, né? De Não um é jeito destrutivo, positivo. é hackear de um jeito positivo. Hoje, Hackear não, Belo hoje a Horizonte é palavra uma boa hackear. palavra. Hoje a palavra hackear ela é usada muito mais positivamente. Sim, sim. A outra palavra que a gente utilizou aqui foi startup. Nem todo mundo sabe o que é uma startup. Lucas, explica pra gente. Legal. O conceito de startup não existe um conceito único, mas acho que tá virando um conceito de mindset. Acho que porque o conceito antigo de startup é toda empresa de tecnologia que é exponencial, isso é, que cresce dobrando, né, todo ano, ou crescendo uma taxa muito grande, escalável, isso é, que uma vez que você criou aqui em Belo Horizonte, você pode facilmente replicar em São Paulo, ou em Tóquio, ou na Europa. Esse era o conceito mais tradicional. Mas acho que está virando um mindset, né, startup é quando você, apesar de estar pequeno, faz coisas que têm impacto grande, é você testar as coisas e ter hipótese, não ser dono da verdade, deixar testar e ver como que acontece, é de você estar experimentando o tempo todo, é você de estar hackeando as coisas, então você está enxergando um problema e tentar resolver ele por outras perspectivas que não as tradicionais. Então acho que esse conceito está se evoluindo, assim, como toda startup evolui, o próprio conceito de startup acho que está evoluindo também e está deixando de ser só um negócio cruel ali para se tornar um negócio que é realmente abrangente e que é um mindset, né? Pessoal, agradeço demais a presença de vocês três aqui. O papo foi ótimo. O programa tá ficando cada vez melhor e tá difícil acabar o programa em 3 blocos de 16, 17 minutos. Tá dando dor no coração. Muito obrigado. Você que ficou com a gente aí, escutando o programa, por favor, mande uma mensagem pra gente, inclusive de termos que talvez você não tenha captado ou entendido, que a gente responde tudo pra vocês nas redes sociais do BH Invisível. A gente tá em @BH Invisível e BH é por extenso, BEAGA, do jeito que o mineiro gosta de falar, BH Invisível. Quem acompanhou a gente essa semana no Instagram foi o maravilhoso fotógrafo Diego Juan. Sigam o cara no Instagram, que é inacreditável. Diego, eu tô falando o seu nome de forma correta? Juan mesmo? Isso aí, RUAHN, Diego Juan. O Instagram dele é incrível, vocês vão querer ficar amigo dele para ficar amigo do Samuel Rosa. Escreve o que eu tô falando aí. A gente volta na semana que vem com mais um tema que vai ser escolhido pela população de Belo Horizonte, porque a gente tem uma outra máxima nesse programa. A gente não tem 16 pauteiros. Nós temos 7 milhões de pauteiros, que é a população da grande Belo Horizonte. Então, 7 milhões de pessoas nos auxiliam a fazer essa pauta. Chegamos ao fim. BH Invisível tem produção e pauta de Patrícia Brandão, João Vitor Rocha, Ramon Moreira, Fred Garzon, Mariazzi e Dudu Obregon. Na operação, Diego Olímpio. Na direção de jornalismo, Ike Jadjelovic. E na direção geral, Cláudio Bianchini. BH Invisível tem apoio da ABC da Construção. O programa de hoje termina por aqui, uma conversa rica, sossegada, diagonal e elegante.